Eu esqueci. Me lembra na terça, aí na terça, a hora que eu já vou começar a responder as coisas, eu já mando ver tudo. Eu também vi agora há pouco. Cai durante o dia, na hora da folguinha, dá pra ir escutando. Porque esse horário eu não escuto nada. Eu chego, me troco, vou pra academia, depois me troco, tomo um banho e venho pra cá. Vocês dominam o negócio ali? As palestras começam. Vou ouvir de lá. Cidade de lá. Essa pessoa não vai ser aqui. São 6 pessoas. É depois, mas... Oi? Quer compartilhar lá? Você começou? Não, todo mundo mandou? Não, tem um monte de grupo. Tá. Pode deixar, já tô indo. Tá. 2 minutos. Acho Vamos que pra esse mesa. Pode pôr. Aqui, não? Sim, convidação. Ah, como assim? Pode pôr então. Vira a página aqui. Se eu estar aqui recebendo, você faz também. Mas a minha não estarei. E esse aqui é pra semana toda. Pra- Né? Então, é. Eu sou devagar, pegava ali. Já está gravando lá? Já tá. Vamos fechar nossos olhos, mentalizando a figura meiga do Mestre Jesus em torno de nós, de braços estendidos, distribuindo bênçãos a cada um dos que estão aqui presentes. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, nosso Pai, por mais esse dia em que nos reunimos para o estudo, Senhor, do Livro dos Espíritos, que veio nos lembrar da missão de Jesus, trazendo novas interpretações às suas lições deixadas há tantos anos atrás. Que estas lições possam ficar em nossos corações, a compreensão da reencarnação, da transmigração de alma, Senhor, e que nós possamos, em nosso dia a dia, vivenciar a sua doutrina e a doutrina de amor deixada por Jesus, que nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como uma lei que resume todas as demais leis e todos os profetas. Graças vos damos, Jesus, pelas lições que nos foram deixadas, e rogamos que abençoe os protetores desta casa, as pessoas aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo e a todos aqueles, Senhor, que estão à nossa volta.
Pedimos permissão desta forma a iniciarmos os nossos estudos de hoje e que esteja conosco hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus, que assim seja. John, tem alguma coisa? O pessoal parece que gostou ontem, né? Parece que sim, muitas. Acho que nós enganamos bem, ó. Muitas visualizações. É bastante comentário. Eu falei, continua tendo muito comentário, muito pedido de oração e tudo mais, mas assim, bastante pergunta depois no privado, na mensagem, gente que está realmente assistindo a palestra inteira, que não está só entrando, dando uma olhadinha e saindo, que é o natural, né? E de novo, né? Isso é uma coisa que a gente já tinha conversado, mas é legal da gente discutir. Como chama muito mais atenção o fato da mesa de ter 3 ou 4 pessoas fazendo o evangelho em vez do palestrante, né? Sim. É que nem o estudo, que também acaba o chamando estudo, mais atenção. Porque o evangelho, querendo ou não, vocês acabam discutindo sobre. É como se fosse um estudo também. Exato. Me surpreendeu. Porque se a gente pegar as visualizações, os estudos a gente já tinha ficado surpreso, né? Com a quantidade de gente participando, não só visualizando, mas participando com pergunta, questionando e tal. Mas aí a gente até discutiu outro dia com o Eduardo e a gente chegou à conclusão de que provavelmente a palestra você tem online ou no YouTube de todo mundo, né? Exato. Então, de repente, em vez de assistir os 4 patetas, eu vejo o Haroldo Dutra, vejo o Divaldo, vejo quem eu quiser como uma palestra, né? Então, aí o estudo já tinha chamado a atenção a quantidade, e as mesas, os dias de evangelho, uma vez por mês, eles são muito maiores, a quantidade de visualização, de gente participando, do que a palestra com um palestrante só. Isso foi realmente surpreendeu. O estudo já vinha surpreendendo, vinha aumentando, né? Mas a palestra com 3 ou 4 pessoas chamou a atenção, realmente parece. E tem mais gente querendo fazer, achei mais legal ainda isso. Em outros lugares, né? Bom, só os avisos, né? O de hoje já está no Face para fazer, né? Parte 2ª, capítulo 4, Transmigrações Progressivas, perguntas 189 a 196. Certo? Que mais tem? Bom, aviso importante, né? Essa semana, excepcionalmente, tem a palestra pública amanhã com a Leia e o Paulo. Realmente vale a pena, quem puder assistir, quem puder vir, quem puder assistir, nós vamos fazer a transmissão também. No sábado eu tinha falado que talvez a gente conseguisse fazer a transmissão do passe. Você vai no passe? Então, acho que eu vou conseguir. A Aline e a Mônica vão, de qualquer maneira elas vão levar pronto para fazer a transmissão. O SEAC aparentemente não ia fazer, o Edgar, falei com ele hoje durante o dia, então se o SEAC não for fazer, nós vamos fazer pela nossa página a transmissão do passe. Um monte de gente perguntou na página. Agora, se o SEAC for fazer, depois eu até vou discutir com a Aline, de repente não sei se a gente transmite do mesmo jeito, só com o som ambiente, porque o som é de boa qualidade, né? Não precisa ligar direto no microfone, ou se fica desagradável fazer as 2 transmissões, né? Se de repente só compartilha a do SEAC, né? Para não criar um mal-estar, embora não vejo problema mais. Então, se o SEAC não for fazer, já está combinado da gente fazer pela do Amigos do Bem. Se o SEAC for fazer, aí lá na hora a Aline vai resolver. Mas a Aline e a Mônica vão, com certeza. Então já estão programados. Essa do sábado realmente é que na verdade eu tinha me programado, eu tinha falado para o Edgar que a gente ia. A gente tinha falado que iria, por isso que eu falei que ia fazer a transmissão, mas nós esquecemos, né? Nós tínhamos assumido o compromisso na Barra com o Rodrigo, com o Paulo e a Leia, que vão fazer o seminário do Pentateuco com música, né? Então eu não vou conseguir ir no SEAC, por isso que a gente não vai. Então até por isso que eu passei para a Aline dela tentar fazer a transmissão para a gente. E lá na Barra, que hora é? No mesmo horário, exatamente. Então, eu também. Mas exatamente no mesmo horário, das 2 às 5. Os 2 são das 2 às 5. E a gente tinha meio que se programado para ir para lá, mas já tinha sumido faz tempo, que a gente tinha sumido
o compromisso lá. E eu estou curioso, né? Realmente eu quero ver como é que o Paulo vai se virar para fazer o Pentateuco com música. A parte bom, você veio, né? A parte doutrinária deles eu acho fantástica. Que é o que eu falei para o Rodrigo, que é diferente das palestras musicadas, né? A gente está acostumado em palestra que tem o conteúdo e alguém toca uma música só para ambientar, né? Ou para completar o que está se falando e tal, né? No caso deles, é uma palestra realmente espírita e eles encaixam realmente tudo dentro do... Eu assisti uma palestra uma vez lá no CEA, palestra também musical. Incontável, nossa, não contei. Você lembra quem que era? Ah, era um rapaz, não lembro o nome dele. Era o Vansan? As músicas que eles tocam. Com um bigodinho. Era um rapaz novo. Eu acho que é o que faz a parte de música da rádio. Não, ele não é de Bauru. Ah, não é de Bauru? Não, não é de Bauru. Ah, Eu tá. perguntei se não é É. o Vansan, que o Vansan As músicas que eles tocam, eles escrevem ou é já Algumas de sim, repertório? a maioria não. A maioria é do repertório espírita, mas não é deles. Mas tem alguma coisa que são deles. No CD que eles trouxeram a vez passada tem o que é deles não, mas as mais conhecidas não, né? Não, tem uma sim, que a gente conhece que é antiga, mas Uhum. tem outras que Bom, vamos lá? Bom, é a continuação, né? Lembra que a gente falou que ia ter mais uma parte, e aí transmigração, que parece um palavrão, né? Mas que não tem nada de tão assustador. É complemento daquilo que a gente tinha conversado a semana passada, né? É só o nome que assusta. Vamos lá? Quem que vai começar? Você começa? Começa. Depois eu vou. Não, sem problemas. Vamos lá. Transmigrações progressivas. Parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 4 da pluralidade das existências. Dois autores clássicos da doutrina espírita, Leon Denis, em Depois da Morte e em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e Gabriel Delany, em A Evolução Anímica, descrevem o processo de evolução da vida, não só da humanidade, no planeta Terra. Em A Evolução Anímica é mostrado com mais ênfase a evolução espiritual dos homens, onde o autor comenta o comportamento de tribos selvagens e as características morais e de inteligência que os humanoides vão adquirindo no decorrer da evolução, como a curiosidade, o amor fraternal e maternal, a linguagem e o sentimento estético. Aqui eu só ia, na verdade, até ia acrescentar. Tem um que eu acho fantástico, que a gente usou muito no SEAC. Na verdade, o ESD, eles têm aqueles dois cadernos e o complementar, né? E o SEAC criou, o pessoal eles criaram um introdutório, que é justamente antes da doutrina. Então, toda essa base de explicação da onde chegou, né? O porquê, porque na verdade, quando a gente começa só a estudar a doutrina, a gente esquece que teve esse antes, né? Da onde que veio, né? Como é que eu tenho fé, né? Porque da onde que entende, então. E aí eles usam muito o do Herculano, como que chama? Esqueceu, uma capa amarela, antigo. Bom, daqui a pouco vem na cabeça. Daqui a pouco vem na cabeça. Mas aí ele faz todo esse contexto histórico, né, de como, porque a gente, na verdade, a gente se preocupa. Hoje fica fácil da gente entender, mas aí tanto esse do Leon Denis, do Delany e esse do Herculano, eles mostram toda essa evolução, mas desde do porquê da gente ter esse sentido de fé, né? Então por isso que ele fala aqui da evolução, curiosidade, amor fraternal, maternal, porque aí explica o que de repente pra gente é puramente instintivo só, né? Mas escolhi um trecho do livro Depois da Morte, do Leon Denis, que está no capítulo Pluralidade das Existências, para ilustrar os estudos deste trecho do Livro dos Espíritos. Uma cadeia ascendente e contínua liga todas as criações, o mineral ao vegetal, o vegetal ao animal e este ao ente humano. Liga-os duplamente ao material como ao espiritual. Não sendo a vida mais que uma manifestação do espírito, traduzida pelo movimento, essas duas formas de evolução são paralelas e solidárias. A alma elabora-se no seio dos organismos rudimentares. Isso é outra coisa que a gente conversou bastante, né? Lembra sempre que é uma coisa que a gente discute e a gente também esquece. A evolução vai acontecendo
praticamente em conjunto e paralelo, né? E nem sempre no mesmo ritmo, né? Que é o que... Então, cada uma das existências terrestres não é mais que um episódio da vida imortal. Alma nenhuma poderia em tão pouco tempo despir-se de todos os vícios, de todos os erros, de todos os apetites vulgares, que são outros tantos vestígios das suas vidas desaparecidas, outras tantas provas da sua origem. Calculando o tempo que foi preciso à humanidade desde a sua aparição no globo para chegar ao estado de civilização, compreenderemos que para realizar os seus destinos, para subir de claridades em claridades até o absoluto, até ao divino, a alma necessita de períodos sem limites, de vidas sempre novas, sempre renascentes. Que pensar de um Deus que, estabelecendo uma só vida corporal, nos houvesse dotado tão desigualmente e do selvagem ao civilizado tivesse reservado aos homens bens tão desproporcionados e tão diferente nível moral? Se não fosse a lei das reencarnações, a iniquidade governaria o mundo. Aí acho que a gente podia até dar uma paradinha só antes de terminar o último parágrafo, que mais uma vez, né, na verdade completa ou continua o assunto que a gente discutiu ontem no Evangelho, né? Que, na verdade simplesmente complementa o que a gente estava, que é outra coisa que a gente vive conversando, né? Que também acaba sendo deixado de lado. As 5 obras e mais a Revista Espírita, tudo está entrelaçado, né? Não dá para falar de Evangelho ou de Livro dos Espíritos completamente separado, né? Todo ele está entrelaçado. Quer dizer, não, mas está tudo no Livro dos Espíritos. Tanto não está que ele deixou claro que isso estava desmembrado nas outras, né? Quer dizer, ele já separou em outras obras porque aquilo ali dava para ter muito mais aprofundado, né? Então, por isso que toda vez a gente sempre faz esse comentário, né? Nossa, mas parece que a gente falou disso no estudo anterior, ou na palestra passada, o palestrante comentou. É óbvio, né? Quer dizer, se a gente estiver seguindo o que a gente tenta fazer, que é seguir o que a doutrina diz, o que foi feito, o que foi codificado, fatalmente isso vai acontecer com praticamente todos os temas que a gente for conversar, né? Através da sucessão dos tempos, na superfície de milhares de mundos, as nossas existências desenrolam-se, passam, renovam-se e em cada uma delas desaparece um pouco do mal que está em nós. As nossas almas fortificam-se, depuram-se, penetram mais intimamente nos caminhos sagrados, até que, livre das reencarnações dolorosas, tenham adquirido por seus méritos acesso aos círculos superiores, onde eternamente irradiarão em beleza, sabedoria, poder e amor. Quer comentar essa parte? Não, acho que é só dessa parte que eu sempre falo, que vale bater, que eu acho fantástico e assusta todo mundo dentro da casa espírita quando chega a primeira vez, né? É o que tem adquirido por seus méritos, né? Que ontem nós falamos no Evangelho também, quer dizer, tanto as benesses quanto os prejuízos. Porque a gente só lembra que a gente recolheu o que é bom, a gente acha que foi, que a gente plantou, né? E estamos mais privilegiados, né? E fomos mais privilegiados que os selvagens do parágrafo anterior. Porque ele teve uma vida muito mais dura, né? Não tinha o conforto que nós temos, ele tinha que lutar para ter o fogo, para ter suas coisas, ele tinha que plantar. E ele vai para o mesmo lugar. E não tinha o conhecimento ou acesso ao conhecimento que hoje nós temos, né? Exatamente. Mas esse ponto que você tocou foi uma discussão que nós tivemos há muito tempo. Acho que justamente quando nós fizemos outra vez o estudo, estava nessa época 4 anos atrás, que é exatamente isso. Então, se nós formos pensar em uma existência só, e esse é um questionamento extremamente racional e lógico, o selvagem, ele teve uma existência só. Qual é o padrão que eu julgo a condição moral dele e minha? Para o céu ou para o inferno? Não tem, é diferente. A criança, quando desencarna, qual o padrão, o que Deus usaria para utilizar? Como ela morreu, ela não teve tempo de fazer nem o bem e nem o mal. Exatamente. Daí para onde que ela vai? O espírito vai, sim, né? Mas o das crianças ainda, as outras crenças,
vão dizer que ela é pura ainda e é um anjo, então ela vai virar um anjo. Sim. Esse é o consolo para os pais, essa é a tentativa de consolo. Mas eu acho que essa imagem do selvagem, do parágrafo anterior, ela é mais forte e mais contundente, quer dizer... Porque a noção de moral que a gente tem hoje não é a mesma que tinha... Não, e nessa Aliás, época, se tinha, não tinha, né? Se nós partimos desde o selvagem... Né, para sobrevivência. E sim, Exatamente. exatamente. Nunca Então. foi, assim, dentro da lei de Deus, isso não é permitido em época nenhuma. Então, mas como que eu julgo? Se eu tenho uma existência só, Não tem o como. ser que nasceu há 5.000 anos Só e ele teve poderia só ser uma assim. existência de 30 anos, porque é o que ele conseguia sobreviver no máximo, qual a condição moral e qual é o julgamento? Como é que eu vou colocar na balança esse ser que não teve nenhuma dessas condições que nós tivemos e vamos colocar nós, que nós já tivemos toda a condição? Nós vamos ser colocados no mesmo padrão? Eu vou prejudicar ele, porque eu tive toda a condição e eu melhorei um pouquinho, e vou me favorecer também, porque, quer dizer, eu com toda a possibilidade de melhora moral que eu tive, eu não melhorei, mas estou muito melhor que ele. Pois é. E como conviveria No mesmo ambiente, no mesmo ambiente pessoas com culturas tão diferentes? não é? com moral tão diferente. Como, Né? como ele se comportaria, ele selvagem, que até mata para sobreviver, isso porque é uma crença para ele, não deve ser um pecado, no meio de todos nós. É verdade. Ou então para ele vai para o fogo do inferno direto. Sim. Não tem como, né? Então não tem esse. Não é? Então essa comparação a gente tem que ter claro. Se é uma existência só e é um céu só e um inferno só, eu tenho que colocar todo mundo nesses dois espaços. No mesmo. Aí, no caso, se fosse uma existência só, uma vida só, não seríamos nós, mas Deus a ser julgado. Sim. Que não- justiça divina é essa? Onde uns nascem perfeitos, outros sim, não, né? que foi o do Evangelho ontem. Exatamente. É. Uns nascem em berço de ouro e outros em favela. E só da gente pensar em perfeição física, né? É. Sim. Porque aqui eu tenho condição de saúde razoavelmente normal e o meu vizinho, ou filho do meu vizinho, que é pior ainda e dói mais ainda, não, né? Mas eu acho que esse ponto de comparação com o selvagem, ele obriga a quem quiser pensar, é óbvio, né? Quem quiser raciocinar, a tentar entender. Quer dizer, então, Deus vai ter que colocar todo mundo nesses dois lugares. Vai rolar um julgamento e eu tenho que definir para onde vai um, para onde vai o outro. Desde a criação. Desde que eu criei o ser humano, e ele nasce no momento da concepção e acaba no momento da morte, todos os que passaram pela Terra durante esse período vão ter que ser julgados, e vão ter que ser julgados de que forma? Qual é o critério que eu vou usar, né? Qual é a regrinha que vai valer? Coisa para se pensar. Que para nós fica muito Pra nós mais é claro, tranquilo, uma né? doutrina, É. Mas para quem Mas ainda não pra- conhece, e para precisa questionar. começar a se questionar. Para questionar. É isso que eu falo, não é uma crítica, às vezes a gente É tem esse raciocinar, comentário. Não é nem... Não é uma crítica a nenhum outro tipo de crença. É só uma questão de pensar no que é racional. A gente pensar em Deus, que a crença é praticamente igual de todas as religiões, de todas as crenças, né? E da gente pensar na gente mesmo. Quer dizer, se eu me coloco, é que na verdade é aquilo que a gente brincou aquela vez, né? Eu sempre me coloco fora da brincadeira, né? Eu olho de fora para ver o que vai acontecer com todo mundo. Mas mesmo para a gente, quer dizer, então tá, como é que fica então? Se há 5.000 anos ele não sabia, e hoje eu sei, esse Deus que é justo e bom, se ele é justo e bom, ele vai ter que legislar com justiça, de igualdade. E aí tenta encontrar um meio de você conseguir igualdade entre o selvagem e a realidade que a gente vive hoje. E sendo que cada um só teve a chance de viver uma vez. Certo? Nós temos que partir desse princípio. Então é uma chance e é um tiro só que nós temos. Se nós temos um tiro, o selvagem também teve um, o que viveu há 1000 atrás teve um, os que crucificaram tiveram a mesma chance, e nós estamos tendo a mesma, se for uma existência só. E esse processo, como a própria natureza, não dá saltos. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ainda enfatiza essa verdade em 2 momentos, no capítulo As Vidas Sucessivas, a Reencarnação e Suas Leis.
A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar sem uma única existência, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva, de degrau a degrau, primeiramente na terra e, em seguida, através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. As muitas morais. E aí, de novo, né, o primeiro parágrafo para mim volta naquilo que a gente conversou, acho que a semana retrasada, inclusive no Evangelho também das muitas moradas, que você lembrou agora. É outra coisa que faz a gente enxergar com muito mais lucidez e muito mais clareza essa divindade, né? Porque para mim é simples, quer dizer, se eu vou para o céu, eu preciso ter mérito para isso, certo? Independente da minha crença. Se eu acredito então eu tenho que acreditar que eu tenho. Qual o mérito? Todos nós que hoje vivemos encarnados, que nós acabamos de concordar que nós melhoramos muito do que os que já passaram por aqui, nós estaríamos em condição de estar quase perfeito? Não estou nem falando perfeito, estou falando quase perfeito. Eu não conheço ninguém, certo? E aí, qual que é a lucidez para mim que me encanta nessa primeira frase aqui do Leonino? O fim, que é a perfeição. Ele está afirmando. Então ele me criou simples e ignorante, sabendo que eu vou ser perfeito. Isso é coisa mais consoladora do que isso? Eu vou passar por todas as bobagens possíveis, por todas as situações absurdas, grotescas, animalescas, mas eu vou ser perfeito. Isso é extremamente consolador, e isso vai de encontro com todas as imagens que a gente tem de Deus, né? Quer dizer, ele me criou, e aí volta de ontem de novo, que a gente vai ficar usando sempre o de ontem, porque para variar é quase que sequência. Ele faria você pior do que eu? Não. Se ele é um Deus perfeito, ele não pode criar uma pessoa com defeito, né? Começa daí. Se eu sou perfeito, eu não crio nada imperfeito. Exato. E se eu não crio nada imperfeito, menos ainda uma distinção entre duas criaturas minhas. Se eu criei dois, como é que eu faço esse daqui perfeito e esse daqui quase perfeito? Não tem como. E aí, mas aí, se a gente voltar no parágrafo anterior, se eu acreditar numa existência só, claro que vai ter essa disparidade. Óbvio que vai ter essa disparidade. Quer dizer, eu tive uma vida completamente torta e você teve uma vida extremamente correta. Nós temos diferenças morais? Claro que temos. Óbvio que temos. Então nós vamos ser tratados diferentes pelo mesmo Criador, pelo mesmo Pai, que foi quem criou, que sabia que eu ia fazer bobagem e que o outro ia fazer certo. Como é que eu uso isso? É aquela brincadeira de sempre, quer dizer, na hora de chegar lá em cima eu falei, mas você não sabia que eu ia fazer bobagem? Você me fez tudo torto e queria que eu ficasse reto no fim da conversa? Não é esse o princípio? Se ele criou, o molde é dele. Como é que ele cria alguma coisa errada? E aí a pergunta que vai aparecer com certeza na internet, mas e o assassino? Mas e o estuprador? E o que sente prazer em cometer o crime e tal? Ele ainda não aprendeu. Mas vai ser perfeito. Por mais que demore. Por mais que demore. E aí, a pressa e o sofrimento e as dificuldades são dele. A pressa de acelerar o processo de evolução moral é nossa, é de cada um. Agora, se eu não tenho pressa, vai sofrer as vicissitudes, as dificuldades, por pura escolha. E não porque é culpa de Deus, não porque foi esquecido, não porque foi deixado de lado. Eu não tenho pressa, mas sinto lhe informar que mesmo você tendo pressa, vai ser perfeito.
Cada um leva para outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Essa semente há de espalhar seus frutos conforme a sua natureza, ou para a nossa felicidade ou para a nossa desgraça, na nova vida que começa e até as seguintes. Se uma só existência não bastar para desfazer as consequências más de nossas vidas passadas. Ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos, fontes de novos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as, e formam com elas o encadeamento de bens ou de males que, no seu conjunto, urdirão a teia do nosso destino. Certo? Consequência, ação, reação, causa e efeito. E boa e má, né? Boa e má. Isso é importante, a gente sempre frisar, porque aí a gente parece que é ruim da doutrina espírita, não, mas é o natural, né? É simplesmente eu colho aquilo que eu plantei mesmo, quer dizer, não tem... Nem todas as almas têm a mesma idade, nem todas subiram com o mesmo passo os seus estágios evolutivos. Umas percorreram uma carreira imensa e aproximaram-se já do apogeu dos progressos terrestres. Outras mal começam seu ciclo de evolução no seio das humanidades. Essas são as almas jovens, emanadas há menos tempo do foco eterno, fogo inextinguível que despede sem cessar feixes de inteligências que descem aos mundos da matéria para animarem as formas rudimentares da vida. Chegadas à humanidade, tomarão lugar entre os povos selvagens ou entre as raças bárbaras, que povoam os continentes atrasados, as regiões deserdadas do globo. E quando, afinal, penetram em nossas civilizações, ainda facilmente se deixam reconhecer pela falta de desembaraço, de jeito, pela sua incapacidade para todas as coisas e, principalmente, pelas suas paixões violentas, pelos seus gostos sanguinários, às vezes até pela sua ferocidade. Mas essas almas, ainda não desenvolvidas, subirão por sua vez a escala das graduações infinitas por meio das reencarnações inúmeras. Pode falar? Não, eu ia continuar. Você continua. Não, só para a gente fazer isso aqui. Foi um outro comentário de outro dia também, né? Nós estamos, que é outra dúvida que surgiu, nós temos reencarnado na Terra qual nível de espírito? Qual o padrão que nós temos hoje na Terra? Vários níveis, não é? Vários níveis. E isso é importante, porque está surgindo um movimento por conta da história da regeneração, de que se dá a impressão de que nós temos na Terra hoje só espíritos prontos para a regeneração, ou quase isso, e não vai alcançar essa possibilidade agora. Isso é realidade? Todos não. Todo tipo, isso nós estudamos lá atrás, todos os tipos de espíritos. O que nós não temos mais? O selvagem, porque esse já conseguiu adquirir uma condição moral, um entendimento moral. Mas os instintos que nós vemos em muitos não estão muito mais próximos do selvagem do que está para a regeneração? Sim. E é simplesmente porque ele é ruim? Porque nós temos que aprender uns com os outros, né? E eu estou trazendo tudo isso. Isso é meu. Aliás, nós já passamos por tudo isso. Nós só fomos conseguindo se livrar. Nós fomos conseguindo jogar fora esse monte de peso. Mas isso já existiu e muito latente em todos, né? Sim. Então o que acontece hoje com esse? É isso que a gente precisa entender, que também está na justiça divina e principalmente na benevolência. Hoje, nós conseguimos nos imaginar voando no pescoço de alguém, matando alguém? Não, mas não existe pessoa. Não, nos imaginamos. A gente, hoje nós, na condição moral que a gente está, não mata nem a galinha. nós conseguimos. Como conseguimos matar a galinha, né? Mas, por que a gente vê alguém que é extremamente pacífico, viveu uma vida de 40 anos extremamente tranquila, e estrangulou o vizinho, estrangulou a esposa? Porque está dentro aí. Porque eu tenho isso em mim.
Isso é da minha... A gente talvez não tenha coragem de fazer, mas com certeza passa na cabeça. Hoje, muitos, provavelmente, hoje a gente já nem teria mais a vontade. Isso provavelmente nós conseguimos tirar. Nós já conseguimos aprender que isso não faz mais parte. Mas isso já fez uma parte extremamente, foi a parte mais forte da gente. Então isso simplesmente, de repente, tá. E o que é isso? Sem chutar. Eu vim para provar que eu tinha entendido. Não deu. Até os 40 anos eu consegui. Da tal da prova e da expiação que ontem você falou no final. Eu vim prontinho, eu sabia que não era para fazer, isso era extremamente forte na minha tendência, e eu fui bem. Na hora do 10, não foi. Falhou. E o que vai acontecer? Inferno? Isso você quer dizer até com aqueles que hoje escrutam crianças? Sim, principalmente esses. Principalmente esses. E o que é difícil para a gente entender, porque provavelmente a gente já passou, ou a gente entendeu que isso não faz mais parte da nossa realidade, embora a gente tenha entendido que não faz mais parte da nossa realidade, nós não conseguimos enxergar ele como irmão, como alguém que nós passamos por aquilo ali, que ele vai ter que passar e que vai chegar à perfeição. Então é isso que eu falo, a gente olha o lado bom, né? Nosso, principalmente da caminhada. Mas esse que está fazendo isso, é óbvio que nós não vamos olhar para isso como uma coisa natural. Mas se nós entendemos essa lição de que nós passamos por tudo isso, nós já fizemos tudo isso, e a tendência é que isso melhore a cada passagem, e que ele vai aprender, inevitavelmente ele vai aprender que isso é equivocado, e de que ele vai chegar tão à perfeição quanto nós achamos que vários que são perfeitos são. Qual é o olhar para esse? Deveria ser, né? Não é que é. Qual que é a lição do Evangelho? Não precisamos mudar de novo do Livro dos Espíritos para o Evangelho. Olhar de amor e compreensão. Claro. E não é, irmão? Ele está passando exatamente porque eu já passei. Eu passei. Com certeza eu passei por isso. Nós passamos. E qual é a diferença minha para ele? Ele não aprendeu ainda. Ah, não, mas não dá para admitir. Claro que não dá para admitir, senão nós vamos ser coniventes. Nós já passamos dessa fase. Então é claro que tem que ser punido, é claro que vai ter que passar por um processo de aprendizagem, que é o de novo que nós falamos da história da cadeia. Qual que é o processo da cadeia? É fantástico. É o mesmo processo que nós vivemos. Na verdade, nós somos uma cópia do que é o mundo espiritual. Que é o quê? Vai lá e vai aprender. Vai ficar recluso, você vai passar por um lugar, um processo, onde você vai ter que purgar, que você vai ter que entender que aquilo que você fez está equivocado. É que, na verdade, nós não temos essa realidade para a gente usar como termo de comparação. Certo? Mas a ideia, o modelo é esse. O modelo de reclusão é exatamente esse. Quer dizer, eu tiro você do meio onde você vai você vai prejudicar o seu próximo. E você vai aprender. Te coloco num lugar onde você vai ter que entender que você vai ter que pagar por aquilo, você fez uma coisa errada, mas você vai aprender para depois você voltar para a realidade. O processo é exatamente o que nós vivemos em relação às existências. Só que infelizmente é totalmente a inversão do que seria, do que realmente do que deveria ser. Mas a proposta é exatamente o que nós vivemos nas nossas existências. Ó, melhor você não ficar lá. Vem aqui, você vai entender o que você fez, depois você volta para o mesmo meio para você mostrar que você entendeu. É essa a ideia. É esse o modelo, né? Exatamente. No livro Filosofia Espírita, volume 4, em que o Espírito Miramês dita ao médium João Nunes Maia comentários sobre todas as perguntas do Livro dos Espíritos, encontramos esclarecimentos sobre como o homem prepara seu futuro pelas ações que realiza no presente. O espírito não regride, ele sempre avança para frente e para o alto. O que pode acontecer é a alma descer socialmente. Regressão material é escola para o espírito. No entanto, o que aprendemos nunca mais esquecemos, pois significa despertamento. Os valores espirituais adquiridos irradiam sempre em todas as reencarnações. O que por vezes acontece é que o espírito em boas condições intelectuais pode voltar à Terra em outra vida física, sem condições de se expressar, o que contudo não significa regressão.
O que ele sabe está registrado para a eternidade. Ser-nos-á de grande valor conhecermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e mediante o conhecimento esforçamo-nos para praticá-lo, mesmo que seja na gradação que a vida nos apresenta. Porque nesse esforço constante nascerá em nós uma luz que nunca se apagará, capaz de nos trazer para o coração momentos de paz e de alegria, a nos dizer que existe a felicidade. Capítulo Subir e Crescer. Certo? Então aí, daí do que dá para a gente tirar disso daí? Lembra que essa daqui agora, na verdade, eu deixei para o final porque nós vamos emendar, são os comentários do Miramês nas questões do Livro dos Espíritos, né? Então, na verdade, o que é importante desse capítulo? Que é o que a gente bate toda vez. O não regride, certo? E aí, mas ele faz um comentário, isso está lá no Livro dos Espíritos também, que é fantástico. Mas e aí é uma pergunta dele, que provavelmente, com a curiosidade natural, mas né? Pode estagnar, né? Posso estagnar, mas a pergunta dele é o social, que é o que naquele momento, para ele e para a gente também, era importante. Porque quando ele falou, ele já tinha falado lá atrás, o espírito não regride. E aí ele olhou, provavelmente, analisou e falou assim, mas pera um pouquinho, como não regride? Quer dizer, então eu sou um professor, sou um estudioso, estou muito bem financeiramente, e como é que eu reencarno então amanhã como um pobre sem cultura? É essa a pergunta. O que ele está questionando é exatamente isso. Isso pode acontecer? Essa que é a pergunta dele. Se não regride, na verdade ele está se protegendo primeiro, né? Falou, eu sou inteligente, eu tenho uma cultura, se não regride, então quer dizer que na próxima vida eu vou ser daqui para mais. Então, daquele que nem tem condição de se expressar, de repente, né? Eu não tenho condição de expressar o que eu sei, né? Mas o que os espíritos estão dizendo para ele e ele está perguntando? O que normalmente a gente pergunta. Ele está perguntando do material e os espíritos estão respondendo da vida espiritual. Quer dizer, o que eu adquiri moralmente é meu, não perco mais. Agora, o social, meu amigo, vai depender do que você vai precisar passar. Exatamente isso. Então você, professor Rivaio, se você não cumprir direitinho se você não entender o recado, você pode voltar numa situação de necessidade material ou física, espiritualmente, né? Para que vá servir para o meu crescimento. Mas moralmente eu não perco nada. A pergunta dele foi para o mundo material, e os espíritos são bonzinhos nessa resposta e respondem do material também, nós vamos ver lá na frente. Não, na vida do material você pode sim. O espírito de um homem de bem jamais volta à terra animando o corpo de um acelerado. Acelerado aí, tudo bem? Quem? Todo mundo? Acho que seria bem. Acelerado, né? Todo mundo, tudo bem? Não. Cara agressivo, cara perverso, fascínora, um cara... Esse tipo de... Então o que ele está falando é isso, ó. Um espírito de um homem de bem jamais voltará à terra animando o corpo de um cidadão desse porte. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de moral. Lá em cima ele perguntou de matéria e aqui ele está falando de moral. Não há condições de um espírito retroceder em seus sentimentos. Ele sempre avança. Essa é a lei do progresso, que é força de Deus. No entanto, a alma de um acelerado em uma reencarnação pode, em outra, voltar animando o corpo de um homem regenerado. Basta arrepender-se e continuar se esforçando para não cair em faltas novamente. Capítulo Nunca Degenerar. Certo? Então aí ele só está invertendo, né? Então quer dizer que esse acelerado, numa próxima, pode voltar num homem de bem? Sim, melhorou. Eu entendi o recado e isso para minha evolução moral de repente vai ser útil, então sem problema nenhum. O só o descer que não dá. Moralmente, se eu atingir o nível, eu não vou voltar a ser moralmente inferior àquilo que eu já aprendi. Aquilo já é meu. O que é adquirido, ninguém toma mais. Só uma questão em relação a isso que você comentou. Tá, ele desencarnou, ele é uma pessoa regenerada, tudo bem. Só que ele vai ter que reencarnar. E aí nós temos o nosso esquecimento para nosso próprio bem. Uhum. E aí nós temos o livre-arbítrio de escolha também. E se de repente, mesmo ele regenerado,
ele cometer os mesmos erros? Sem problema nenhum, ele não conseguiu cumprir a prova ou a expiação que nós falamos ontem no Evangelho. Aí ele não mesmo, ele não aprendeu. Na verdade, lembra aonde eu vou colocar em prova, onde eu vou exercitar o que teoricamente eu disse que eu aprendi. Eu entendi, me arrependi no mundo espiritual, entendi a bobagem que eu fiz. Bom, então beleza. Então eu vou voltar, então eu tenho condição de fazer. Eu já entendi o recado. Tá bom, eu chego aqui, mecas, desisti da história. Eu vou continuar sendo a mesma coisa que eu era. Ou como você disse, por um período eu então, vou, de boa, e depois... Né? Eu não aprendi. Então, na verdade, eu fui, teoricamente eu aprendi, eu enxerguei, eu me arrependi e me coloquei à prova. Na hora que eu me coloquei à prova, eu não consegui fazer. Sim. Então, na verdade, e aí E aí é castigado? Estudo, né? Exatamente. Você está na escola, você estuda o ano todo, aí tem a prova. Se você não passar na prova, você repetiu. Exatamente. E aí é isso que mas a gente, até por uma questão educacional e a forma que nós somos criados, nós enxergamos a prova como castigo. Esse é o grande problema. O problema educacional até está equivocado até nesse sentido. Até hoje, quem já saiu da escola enxerga a prova como castigo. E a prova não é castigo. Eu preciso simplesmente entender se aquilo que eu me propus a fazer, de fato eu já sei fazer. Então, no caso de quem... eu entendi, eu me arrependi. Beleza? Então tá bom, então vai, filho. Então agora é só fazer. Você já entendeu, entendi. Então faz. Agora pega a chuteira, vai lá e joga. Beleza? E agora? Esqueci tudo. Não, mas você não esqueceu. O que é seu, o que é adquirido é seu. Então você não aprendeu. Castigo. Não, eu fiz a prova, não fiz. E aí qual é o processo? Volta para fazer. Volta para fazer. Seria justo eu passar? Não. Eu não aprendi. Como é que eu continuo? Por isso que Jesus fala, né? Que o homem, para chegar à casa do meu pai, terá que nascer várias vezes. E mais, a gente tem que lembrar que não seria justo se eu passasse. Por quê? Porque o próximo passo eu não vou conseguir fazer. É exatamente o exemplo que você deu da escola. Se eu fiz a soma, não adianta. Se eu não conseguir entender a soma, não adianta você me passar para fazer a multiplicação, porque eu não vou fazer. Exatamente. Então o processo é exatamente o do aprendizado escolar. Porque se eu não passar por todas essas... Se eu não conseguir perdoar, como é que eu vou aprender a amar? Se nem perdoar não consigo ainda. E ficar não quer dizer castigo. Não, muito pelo contrário. Não quer dizer que não, eu estou tendo mais uma chance. Na verdade, por isso que eu falo que o processo educacional é invertido. Na verdade, eu estou tendo mais uma chance. Não é castigo. Você tentou e não conseguiu, faz de novo. Eu tentou e não consigo, faz de novo. Essa é a bondade divina. Vai lá e faz. O que adianta uma criança hoje, ele tem a progressão lá, né? Que ele passa direto. Ele não sabe nem isso. Nós estamos vivendo isso na pele. Você devia um sacrifício quando eu fui levar ele para tirar o RG. Ele não sabia assinar o nome dele. Não, nós temos isso na educação infantil. Nós temos alunos já formados, terceiro colegial, 18 anos e tal, que para escrever o nome inteiro e a segunda frase, praticamente impossível. Por quê? Porque eu não aprendi. Então, simplesmente. Então, eu só vou empurrando. Mas aí é ótimo esse exemplo. Eu vou indo, eu fui empurrando. E aí? Vai chegar a um determinado ponto que isso que eu não aprendi vai ser cobrado. Vai me fazer falta. Eu não consigo. Então, aí eu não ando para frente mais. Não. Porque se eu não aprendi a ler e escrever e estou no terceiro colegial, como é que eu arrumo um emprego? Onde eu vou precisar ler e escrever. E aí não tem mais prova da professora. Não. Aí a vida que vai me oferecer. Falar, meu amigo, agora você tem que escrever. Não, mas eu não sei. Como não sabe? Você não passou de ano. Então agora continua. Então é exatamente isso. Quer dizer, se eu não fizer todo o processo de aprendizado, eu não vou conseguir fazer a da frente. Então se eu não aprendi a me arrepender, se eu não me arrependi, e eu não vou aprender a perdoar. Se eu não aprender a perdoar, muito menos amar. Quer dizer, então são escalas que nós vamos ter que passar. Hoje a gente não consegue perdoar. Quem dirá amar? Então é simplesmente isso. Então é só a gente enxergar não como um castigo, e sim como mais uma oportunidade. Né? É que a gente continua sendo rebelde demais. Né? Quando alguém deseja deixar para outra oportunidade ou para depois da desencarnação o seu aperfeiçoamento moral,
Isso mostra falta de maturidade. Essa pessoa ainda dorme e não quer acordar. Porém, o Senhor tem os recursos para fazê-lo despertar, que geralmente são dolorosos. Todavia, essa é a vida. E quem a criou sabia de todos esses detalhes de aprimoramento dos espíritos. A alegria de todos é que há sempre uma esperança para todas as criaturas de Deus. Aqui antes e agora. Eu vou? Quer que eu vá agora? Vamos lá? Bom, então agora nós vamos entrar nas questões. E aí, na verdade, a gente vai ver, principalmente essa parte do Miramês, ele já vai dar uma boa. Na verdade, ele resume, né? Ele é aquele explicativo dele das perguntas mesmo, né? 189. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Tem gente perguntando no Face. Tem uma vez, né? De novo, né? Só para quem chegou agora, tem muita gente que deve estar acompanhando da metade. É o Livro dos Espíritos, 189 a 196, tá? Teve gente perguntando se era Evangelho, é que a gente falou bastante do Evangelho, mas é do Livro dos Espíritos, 189 a 196. Quem quiser acompanhar pelo livro agora, nós vamos praticamente nas perguntas lá, para a gente dar uma olhadinha. Então, a 189. Desde o princípio de sua formação, o espírito goza de plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmo e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência desenvolve. E aí, tudo bem? Mas a pergunta, é isso que eu falo, a gente tem que se atentar. Eu acho fantástico que a gente passa batido quando a gente vai ler o Livro dos Espíritos, eu sempre falo isso. As perguntas eu acho fantásticas, as respostas, lógico, que são maravilhosas, mas eu fico imaginando o momento da pergunta, né? O que ele está perguntando é o que a gente acreditava até então. O que ele está falando? Da formação, se ele tem toda a consciência do que... Se a gente acreditar que ele é formado, que ele é criado no instante da concepção, a pergunta dele é extremamente lúcida, certo? Porque se eu já trago todas as características prováveis da minha existência, então eu já teria dentro do meu conhecimento isso, né? Eu acho interessante quando ele compara, né, que o espírito também tem sua infância, então o espírito vai passar por todas as fases, né, de bebê, infância, adolescente, rebeldia e... Que é o que provavelmente nós estamos quase de criança para adolescente, né? Não, mas isso é fantástico, mas isso é coisa que a gente esquece. Quer dizer, quando aquilo que a gente estava falando ontem, dos dogmas e jargões que começam a ser falados. Não, fui criado simples e ignorante e vou chegar à perfeição. Tá, como? E aí está explicado. Então eu vou passar por todos os processos. E aí isso que você comentou agora é extremamente feliz. Por quê? E o que ele usa? Que é realmente a nossa existência. É só a gente imaginar os nossos passos, quer dizer, desde a infância até a maturidade. Uma vez uma criança perguntou para mim assim: então toda vez que eu renascer eu vou ter que ir para a escola de novo? Se eu já aprendi, por que isso não fica comigo? Eu não preciso mais ir para a escola. Eu pulo a fase da escola. Tem que passar tudo. É uma pergunta interessante. Mas é porque se a gente for reparar, a cada renascimento é uma geração diferente, né? Mas não é que São a novas gente fala. culturas a aprender. Assim você fala. Que o teu perispírito traz todas as informações. Sim. Que você aprendeu. Ele falou, se eu morri, já fui para a escola, passei de ano, então eu já sabia tudo isso. Por que eu estou na escola de novo? Tipo assim, que saco, né? Pergunta interessante. Podia pular essa parte. Então, eu já não fiz tantas vezes. Né? A gente poderia, imagine, você prestar um concurso, você já sabe, você já aprendeu, por que você tem que estudar? Por que você acaba esquecendo? Não precisava nem colar, né? Exatamente. Não, concurso não tem como você colar. Mas é assim, para no mínimo, esse espírito precisa aprender o gosto de aprender. Né? O gosto de aprender, de estudar. Né? Porque à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos gostando de aprender da pesquisa. Sim.
do estudo, Gosto né? pela Então, leitura. gosto pela leitura. Então você vê que tem crianças que elas já têm isso, né, mais aflorado. E ele ainda vai aprender a gostar. Sim. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela ensaia para a vida. Certo? Complementa lá de cima. Mas ele pergunta de novo. Ele vai perguntar a mesma coisa, né? Na verdade. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Então o que ele está falando? Ele perguntou lá em cima se desde a formação ele goza de todas as faculdades. E agora ele está perguntando como é que é então na primeira. E aí ele fala de novo. Imagina como é que é uma criança que vocês conhecem aí. 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Vamos fazer a outra e a gente comenta. 191A. As paixões, então, indicam o desenvolvimento? Desenvolvimento sim, mas não a perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria na alma primitiva. A inteligência e a vida estão em estado de germes. Vamos lá, pode fazer o comentário e a gente... Comentário de Kardec. A vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância, para chegar, por uma sucessão de períodos, o estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea, que a sua vida, que teve um começo, não terá fim, que lhe é necessário do nosso ponto de vista. Um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo e o seu progresso realizar-se, não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui-se, assim, de uma série de existências corpóreas, sendo cada qual uma oportunidade de progresso. Como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, nos quais o homem adquire a maior experiência e instrução. Mas da mesma maneira que a vida humana, há dias infrutíferos na do espírito, há existências corpóreas sem aproveito, porque ele não soube conduzi-las. Aí ele fez esse resumo, aí acho que a gente, por isso que eu falei para você fazer o comentário, porque aí, na verdade, ele explica essas 4 primeiras, né? Ele entendeu, ele pegou as 4 respostas e depois deu uma explicada. O que é importante dessas 4 que eu acho? Esse primeiro comentário que a Alice fez, é fácil até da gente usar depois para evangelização, para todo mundo, quer dizer, é muito mais tranquilo você... Lembra sempre que para a gente é muito mais fácil alguma coisa que a gente conhece, né? E é isso que os espíritos falam para ele o tempo todo nas respostas. Ó, eu vou te explicar por uma coisa que você vai conseguir enxergar e apalpar. Então, essa história do simples ignorante à perfeição é a gente entender que desse simples ignorante à perfeição tem todo um processo de crescimento e que é extremamente demorado. Certo? E do mais importante, né? Todos vão crescer, e aí a pergunta que você fez agora há pouquinho. Ah, mas então... Até a hora que Deus fala vai, porque agora você vai. Sim, mas aí sempre a história do cercadinho. Vai, porque agora você Deus. Ou você nasce, reencarna, né? E desenvolve por escolha, ou vai com... Ah, não, vai no bico. Vai. Vai no bico. Senta na beiradinha e dá um bicudo, vai para baixo. para baixo. 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Ó, de novo, vamos prestar. Então, mas a pergunta é isso que eu falo. As perguntas são extremamente do que ele imaginava, né? Então, eu fico imaginando, o que eu, Kardec, posso imaginar? Quer dizer que se eu for moralmente correto, se eu não cometer deslizes, se eu me dedicar, se eu for
um bom pai, um bom marido, uma pessoa de bem e tal, eu posso dar um pulo nessa história aí? Aqui em cima eu perguntei, você falou para mim que eu vou da infância até eu vou passar por todas essas etapas. Aí embaixo o que ele se coloca? Ué, então se eu conseguir fazer um monte de coisa legal e tal, eu consigo pular a etapa? É isso que ele está perguntando. Não. Na verdade ele é mais abusado, né? Porque ele pergunta por conduta perfeita, vencer todos os graus e nos tornar espíritos puros. Ele quer sair do simples ignorante para ir para puro. Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescência antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Comentar alguma coisa disso? Vou para 192A. Aí a gente faz a emenda das duas, né? Emenda das duas, Então vamos lá. 192A. O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Aí, ó, pera um pouquinho. Então, na primeira ele já fez uma pergunta. Ele queria sair de simples e ignorante e ir para perfeito. Certo? Aí ele viu que tomou uma entubada, aí ele fez uma pergunta mais próxima da realidade. Ó. O homem pode assegurar-se nessa vida uma existência futura menos cheia de problema? Ele já foi mais humilde, né? Sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho, reduzirás as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. É o comentário que ele fez um exemplo aqui perfeito, né, da criança que, por mais precoce que ela seja, ela não consegue sair de criança e passar para a maturidade de uma vez só, né? Então ela não consegue dar um salto. Então, eu posso aprender matemática, posso aprender uma regra de 3, mas eu não vou saber fazer os cálculos mais elaborados, decoração de fórmulas e etc. Ou em biologia eu não vou ter aprendido ainda. Não vou ter aprendido. Então eu preciso passar por algumas etapas. Eu posso abreviar, segundo a pergunta, mas eu não posso pular, né? Eu não posso de repente ficar adulto, mas eu posso ir amadurecendo mais rápido que os outros. Tanto que aí a gente vê algumas crianças que aprendem mais rápido, né? Que conseguem, que não sofre tanto. E que não sofre tanto. Algumas que a escola, inclusive, adianta 1 ano, adianta 2, mas ele não consegue adiantar 4, 5. Ele não consegue pular do primário para o colegial, por exemplo. Colegial não dá. Que tem mais facilidade de aprender que os outros. Isso. E mesmo os a mais, né? Por exemplo, não, e aí vamos ter essa pergunta provavelmente. Mas e o gênio? Aquele que entra na escola com 7 anos de idade e matemática ele é um gênio. Continua servindo a mesma regra. Ele vai ter que passar pela adolescência, pela mocidade e pela madureza. Independente dele ter aprendido. Eu vim com um dom. Eu tenho aquilo já é meu. O dom da matemática eu já adquiri e isso tem uma facilidade absurda. Mas isso não muda o processo evolutivo mesmo físico. Então, por isso que eu usei sempre aquela hora que você estava falando da matemática. Não, então, tudo bem, matemática tem uma facilidade absurda. Mas eu vou ter que passar pelo ginásio, eu vou ter que passar pelo colegial. Por quê? Porque a minha facilidade pode ser nisso. Mas as experiências da mocidade, da adolescência e tal, eu não consigo adquirir na infância. Eu não consigo adquirir na infância. É isso que ele tá, é esse o encaixe que ele faz. Quer dizer, por mais que eu acelere, eu não consigo fazer com que essas etapas eu consiga cumprir antes do que o processo. Mesmo porque talvez seja necessário passar por essas etapas para aprender alguma outra coisa. Com certeza. Por isso o processo evolutivo. Tipo a convivência social.
saber esperar, né? A paciência, Sim, né? A tolerância. Sim. Porque assim, quando a você sabe mais do que as o outro, virtudes às vezes que- você não tem tanta paciência para esperar o outro entender. Né? Exatamente. E é o caso do ir ficando mais velho, né? É, Quanto mais velho eu vou ficando, mais paciência eu vou tendo, e os jovens menos paciência comigo. Sim, sim. O processo é exatamente inverso, mas eu preciso passar por isso. pois Eu preciso passar por isso. Quer dizer, você com 20, você não tem a mesma paciência que você tem com 60. Mesmo porque, e aí não é uma questão de adquirir, é uma questão de necessidade. Eu preciso ter mais paciência porque o meu reflexo mudou, a minha condição física mudou, várias coisas me fizeram, por bem ou por mal, eu aprender que eu preciso mudar o meu ritmo. Então eu aprendo com o processo evolutivo natural. É por isso que ele faz essa comparação. exatamente. E por outro lado, a grande regra do negócio é: eu posso sim Acelerar. melhorar ou acelerar o meu conhecimento. É o caso daquele que vai estudar, né? Chega da escola e ainda vai estudar, ainda vai fazer a Eu não vou tarefa. sofrer. Ele não vai sofrer. Quando ele chegar lá na hora hora da da prova. aprovação, já sabe tudo. Né? Então, só, né, basta o quê? Que eu tenha interesse. Né? Que eu aprenda assim: olha, minha reta é ser perfeito. O que eu faço para ser perfeito? Não é? Tem uma palestra do Rossandro que ele fala o que seria de nós se ficássemos com a sensação de 20 anos, muito mais do que 20 anos. Entendeu? Que o envelhecimento é, assim, graças a Deus que a gente não envelhece. Graças a Deus, porque senão, o que ia ser dano? Lei do progresso. Lembra, a gente esquece, né? Na verdade, a gente vai agindo por instinto. Por incrível que pareça, a gente continua agindo por instinto. Mas é só a gente pegar as leis naturais. Lei do progresso. Eu vou ter que evoluir. Eu vou ter que passar por todas essas etapas para que eu amadureça. O que ele quer dizer é muito simples. Quer dizer, se eu tiver as mesmas vontades que eu tinha com 20, Disposição. com 60 não vai rolar. Eu posso até ter essa vontade. Não vai acontecer. Por quê? Porque a condição física não é mais a mesma, a condição social não é mais a mesma, a realidade que eu vivo já não é mais o mesmo, o ambiente que provavelmente eu viva já não é mais o mesmo. Por que a gente olha de vez em quando e a gente brinca, né? Hoje melhorou muito isso. Mas há 1, 2 gerações atrás, qual que era a diferença do quando você tinha, todo mundo casava com 20, 25, né? Quer dizer, o cara tinha 40 e ele tinha que andar com o de 19. Por que ele tinha que andar com 19? Porque todo mundo está casado. Para eu me adequar à minha realidade de solteiro, eu preciso me encontrar com um grupo de solteiros. E aí o que acontecia? Eu vou diminuindo as idades e distanciando da minha. Então o meu grupo de amigos, quando eu tinha 20, eram os de 20. Quando eu tinha 25 e todo mundo casou, os meus amigos passaram a ser os de 20 de novo. Então eu mudei de grupo de novo. Aí quando eu tinha 30, os meus amigos dos 25 já casaram de novo. Então com 30 eu voltei até amigo de 20. Certo? Com 35, os amigos estavam, eu volto até amigo de 20 e pouco de novo. Por quê? É o meio que a minha realidade moral e do que me atrai, e aí são as afinidades, eu vou me encaixar. Por quê? Agora é isso que eu falo, que hoje melhorou muito, isso abriu um pouco mais. Mas antes, ó, nós estamos em 4 casais, e eu tenho um amigo solteiro, uma vez ele vem, 2 vezes ele vem, na terceira não vai vir mais. Por quê? Porque nós vamos ficar falando daqui a pouco de filho, nós vamos ficar falando que o filho está dando trabalho, que tem que trocar fralda, você vai ter que sair daqui, parar, ó, vamos dormir 10 horas da noite, porque amanhã tem que acordar 6 horas, daqui a pouco levanta para mamar. Então, o meio vai mudando e vão acontecendo as mudanças naturais. Quem não acompanha tem que se adequar àquela nova realidade. Né? 193. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Em sua posição social, sim. Como espírito, não. Aquilo que o Miramês comentou naquela que a gente já tinha lido lá, né? 194. A alma de um homem de bem pode animar, noutra encarnação, o corpo de um acelerado? Não, pois ela não pode degenerar. Então também lá ficou bem claro lá no Miramês, né?
E isso ele está falando, lembra que a pergunta anterior é material e essa é espiritual, moral. Então eu não vou voltar. Eu não vou ser um facínora, eu não vou ser um assassino, provavelmente. 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se ela se arrepender, e então será uma recompensa. Comentário de Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão, e vice-versa, porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Essa vale a pena a gente parar para dar uma conversada, né? Essa é meio forte o comentário dele, né? Assim a alma de um poderoso pode na terra animar um humilde e vice-versa. Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. O que ele quer dizer com isso? É que ele está afirmando. Ele viu as duas perguntas e fez um comentário a respeito das respostas da espiritualidade. E ele está afirmando isso. As posições dos homens são frequentemente determinadas pelo inverso da condição moral. O que ele quer dizer com isso? E é muito forte, né? Para mim isso é assim, é muito chocante a gente pensar nessa possibilidade. Quanto mais elevada a alma, menos desejo de bens materiais ela sente. Determinante. Quanto mais eu me elevo, quanto mais eu me ligo ao espírito, menos eu me ligo à matéria. Mas é chocante a frase final. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. E aí não é ser piegas, não é nada. O que ele está usando é exatamente isso. Quer dizer, eu não preciso ser rei. Eu não preciso ser dono da... Vamos lá. Buda era um príncipe, abandonou a sua vida de príncipe para conseguir entender, né, a vida espiritual. Francisco de Assis também, né, fez o mesmo processo, né? Vivia de uma família rica e deixou tudo para viver a vida simples. Quer dizer assim, quanto mais eu espiritualizado estiver, menos interesse nos bens materiais eu vou ter. Quanto mais eu me desligo da terra, menos me importa a terra. É isso que ele, né? Exatamente. Quanto mais eu me afasto disso daqui, menos me importa isso daqui. É exatamente isso. Mas é uma coisa extrema, mas é pra gente, e aí isso é assustador que eu falo, porque a gente começa a olhar, e a gente tem o costume, né? É só você olhar as posições mesmo, né? Que é o que deveria ser o inverso, né? Se hoje nós tivéssemos em condição moral um pouquinho mais elevada, quer dizer, o poderoso o que estaria fazendo? Ele estaria cumprindo o papel social dele, né? Ele estaria atendendo a quem poderia atender. Mas na verdade nós temos o contrário, e é isso que ele fala. E aí extremamente explicativo. E aí a gente também começa a ter que olhar sem julgar. Por quê? Porque se eu sou ligado, extremamente ligado à matéria, eu sou completamente desligado do espiritual e do moral. Então o inverso também é verdadeiro. Então não dá pra gente julgar. Por quê? Porque eu não aprendi. O que me importa ainda é a matéria. Como me importa a matéria, eu estou fazendo o que eu acho, o que eu sei fazer. Sim. Né? 195. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho, com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde. Ó, então aí a pergunta, o que ele está falando? Sabendo que tem reencarnação, eu continuo fazendo as bobagens que eu quero, porque eu sei que depois eu vou ter outra chance. E isso é uma pergunta constante de quem não é espírita pra gente. Vocês devem ter ouvido isso
Várias e várias vezes. Ah, mas é muito fácil esse negócio de reencarnação. Porque aí eu sei que eu vou fazer besteira, eu vou ter outra chance, então eu continuo fazendo a besteira, porque eu vou ter quantas chances forem necessárias. Então a pergunta dele é exatamente essa. Aquele que assim pensa, não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibrira mais, porque a sua razão a repele, e essa ideia conduz à incredulidade. Se apenas se houvessem empregados meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes, em sua vida corporal, mas, uma vez liberto da matéria, pensará de uma outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará numa nova existência um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que os outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que o adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Pode fazer o comentário e a gente mata depois. Comentário de Kardec. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações dessa vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa. E este pensamento o desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno, no qual não acredita. Aí ele está fazendo comentário de novo, né? Ele está usando a imagem de inferno, a imagem de pena eterna e tal. E a justificativa do comentário é justamente essa. Quer dizer, é muito mais fácil eu convencer alguém de que ele vai ter uma nova oportunidade e de que ele tem como corrigir isso, do que eu ameaçar ele com o inferno, que muitas vezes não pega mais ninguém, né? Quer dizer, se eu desejo mal, se eu estou completamente desligado de qualquer coisa de Deus, se eu sou cético, você me falar que eu vou para o inferno me convence a mudar algum tipo de comportamento? Claro que não, né? Claro que não. Então o que ele faz no comentário no final é justamente isso. Quer dizer, é muito mais fácil eu tentar convencê-lo de que eu vou ter uma nova oportunidade e diante disso eu posso obter a minha melhora e ter uma nova mudança, do que eu ameaçar com algumas coisas que são completamente inacessíveis para ele, e ele não acredita, né? 196. Só podendo espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição. Sim, e bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem num tempo mais ou menos longo, e segundo seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. Vou fazer as duas e a gente termina com um comentário. 196A. E o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar, ou o espírito que influi sobre o corpo? Um acentinho ali. É o corpo que... É o corpo que influi verdade. sobre o espírito para o melhorar, ou o espírito que influi sobre o corpo? Qual deles, né? É isso que ele quis saber. Uhum. Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Comentário de Kardec. Temos, no suco da vinha, uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um licor chamado espírito ou álcool, mais enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência, e não chega à pureza absoluta, senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar.
As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Essa história tem um monte de gente que animou nessa última, da Alambique e tal, tem uns frequentadores que gostaram do comentário. Mas o que ele, só para a gente conseguir encerrar, né? A última eu vou deixar, porque eu acho fantástica a do 196, a resposta, eu acho que é. Mas o que ele pergunta é se o que a gente passa se serve como depurador, né? Essa é a pergunta dele. Quer dizer, todas as dificuldades, todas as intempéries que a gente passa, todos os problemas que nós passamos, serve para alguma coisa? Serve para a gente melhorar? E a resposta é clara. Quer dizer, tudo isso serve. Agora, esse é claro, de novo, né, para a gente não perder, e isso é uma discussão constante, pelo amor de Deus, né? Isso não quer dizer que Deus fica torcendo e esperando que a gente sofra o máximo possível para melhorar, né? Isso foi uma imagem criada dentro, por incrível que seja, claro que veio muito enraizada do cristianismo primitivo, e aí o espírita adquiriu isso como se fosse parte integrante da doutrina e das orações e tal. Deus não quer nada que eu sofra. O problema do sofrimento sou eu quem crio. As dificuldades que aparecem depende de como eu encaro tudo isso. As escolhas. Sim, mas a pergunta dele, aí é nisso que as pessoas acabam às vezes entendendo ou interpretando equivocadamente a história, que é isso. As dificuldades servem como um depurador? Nem claro, servem. Por quê? Porque na dificuldade eu tenho ou me resignar ou encarar aquilo de uma maneira diferente. Então isso vai me servir, vai fazer com que eu evolua, desde que eu entenda aquilo como um processo de evolução. Se eu sentar e ficar chorando, não vai me servir para nada. A dificuldade não me serviu para nada, ela não teve utilidade nenhuma. É que nem a gente imaginar, vamos para o extremo. Ah, não, mas então quem teve câncer, esse está resolvido o problema, porque sofreu. Não, depende de como ele encarou. Depende de como ele encarou. Depende do que serviu esse depurador para ele. Se ele entendeu como que ele precisava, como realmente um depurador, isso realmente serviu. Se não, não. E o sofrimento, a mesma coisa. Eu não preciso sofrer. Nós não vivemos, é isso que eu falo, a gente esquece, né? O espírito esquece. Eu falo o jargão de um lado e esqueço do outro, né? Não é pelo amor ou pela dor? Então eu aprendo pelo amor ou aprendo pela dor. Eu tenho os dois caminhos. Se eu aprender pelo amor, beleza. Evito todo mundo. Eu não preciso sofrer. Mas isso precisa ficar muito claro, porque isso virou dogma de espírita. Não, porque quanto mais eu sofro, mais eu evoluo. O narizinho. Eu preciso evoluir de acordo com o que eu estou entendendo, o que eu estou passando. Agora, se eu aprendi a lição sem sofrer, mérito meu. Eu não preciso sofrer. O mérito não está em sofrer, o mérito está em aprender. O que eu preciso é aprender. Como eu vou aprender, a escolha é minha. Se eu vou aprender pelo amor ou pela dor, a escolha é exclusivamente minha. Então não tem nada a ver de mérito o sofrimento. O que tem o mérito é o aprendizado. O sofrimento é uma escolha minha. Ou o que apareceu para mim. O que às vezes é um sofrimento para mim, a outro encara como jogar bola. Está tranquilo. Sim. Certo? Então isso é extremamente importante, porque isso a gente tem dentro do movimento extremamente enraizado. Não, porque quanto mais sofre, melhor é. Não tem nada de quanto mais sofre, melhor é. Se eu aprender amando, está tudo certo. A lição foi aprendida e eu não sofri. Ótimo, beleza. Calcular etapas. Sim, claro, eu acelerei o meu processo. Certo? Eu não tenho que sofrer. A mesma coisa do aluno. A gente usou o aluno o tempo todo. Por que eu vou deixar ele em recuperação se ele tirou 9? Ele aprendeu e fez a prova. Ah, não, mas eu gosto, eu vou deixar ele, eu vou vir de recuperação nas férias, porque não, já passou, já entendeu, já aprendeu, vai embora. Não precisa mais ficar aqui. É exatamente esse processo, mas a gente escuta isso constantemente. Mas por conta disso, quer dizer, nossa, mas então o sofrimento, a tribulação faz eu melhorar? Faz, e lógico que faz, nós sabemos disso. Não é na dificuldade que cresce, a humanidade está aí para comprovar. Todos os grandes saltos, as grandes melhoras foram nos momentos de crise. Mas isso não quer dizer que eu preciso passar um momento de crise. Sim. Certo? E a última do 196A, que é realmente para encerrar o estudo, né? E o corpo influi sobre o espírito para melhorar? É o corpo que influi sobre o espírito para melhorar? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Porque o espírito é tudo.
Certo? Respondido. De novo no horário. Hein? Alguém faz a oração final? Vamos então fechar nossos olhos, pensando em Deus, nosso Pai, na sua bondade infinita, que nos proporcionou a oportunidade do processo de reencarnação, para que possamos crescer infinitamente em direção à perfeição e ao Teu reino de amor. Graças vos damos, Pai, por todas as oportunidades recebidas e rogamos a Ti, querido, que nos auxilie nos momentos mais difíceis, fortalecendo a nossa alma para o aprendizado do bem e da verdade. Que a Tua paz possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, abençoando-nos, Senhor, nos momentos de luta e também nos momentos de alegria. Abençoe, Pai, a todos aqueles que rogaram oração e que se encontram no livro de preces. Acompanhe o pensamento de cada um dos que estão nos ouvindo, Senhor, e que neste momento dirigem o seu apelo fraterno para os seus entes queridos, para o seu lar, para aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, para aqueles que estão hoje passando pela miséria material e até pela miséria moral. Compaixão, meu Pai, pelos erros cometidos e nos auxilie, Senhor, a vencer essas mazelas para que possamos, Senhor, sermos perfeitos e sermos dignos de ser chamados Filho de Deus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de hoje dos estudos e que nós possamos retornar para os nossos lares, Senhor, na segurança e na Tua proteção. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os protetores espirituais. Muita gratidão pelo aprendizado de hoje e que nos acompanhe, Senhor, hoje, agora e todo sempre. E assim rogamos paz na terra a todos os homens de boa vontade, esperança, Senhor, para aqueles que se encontram sofridos e a luz sobre cada um de nós, para que possamos resplandecer no Teu mundo de amor. Graças a Deus, que assim seja. Só que você lembra de publicar, hein?